Seja bem-vindo a mais um Alto Estilo. No programa de hoje, eu converso com o professor Miguel Sanches Neto, reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, instituição que está dando exemplo de protagonismo na comunidade quando o assunto é ações de combate à pandemia de coronavírus. Eu recebo também a Suelen Pedroso, que é consultora do SEBRAE de Ponta Grossa, falando sobre alternativas para pequenos, micro, médio empresários para alavancar os seus negócios. É um instante só, eu já volto. Não saia daí. Há muito tempo que a gente diz que Ponta Grossa é uma cidade diferente no cenário de diversos aspectos. E, felizmente, quando o assunto é coronavírus, Covid-19, nós continuamos mantendo essa diferença. Nós, na proporção de cidades do mesmo porte, estamos entre as menos afetadas pela doença. Mas isso não é uma questão de sorte, não é uma questão de acaso, não é uma questão de destino. É uma questão de protagonismo de lideranças. E entre essas principais lideranças de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais está a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Para falar sobre esse trabalho, eu recebo hoje o reitor, professor Miguel Sanches Neto. Miguel, prazer te receber, seja bem-vindo. Oi, Ana Cláudia, um prazer é todo meu, é sempre bom conversar com você e conversar sobre esse tema tão importante que é a Universidade Pública Brasileira. E olha, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, eu sou formada na UEPG, eu sou egressa, eu sou apaixonada pela UEPG, e é um momento em que a gente tem mais motivo para ter orgulho, né, Miguel? Tá fazendo a lição de casa direitinho. Pois é, as pessoas muitas vezes me perguntam, olha, a universidade está parada? Eu digo, não, as aulas presenciais estão suspensas, mas a universidade nunca trabalhou tanto. A gente está em várias frentes, né? Não só na questão do combate ao coronavírus, mas a universidade continua nas suas licitações, na sua parte administrativa, continua em pesquisas relacionadas a coronavírus, ou seja, a universidade em si, a alma da universidade está mais viva do que nunca, e as ações estão acontecendo, embora a gente esteja com o calendário suspenso, por uma medida de precaução. Também você falava de Ponta Grossa ser diferente, de nós termos uma cidade que tem uma situação que a diferencia em vários aspectos, alguns até folclóricos. A nossa Rússia brasileira. Mas veja uma coisa interessante, a primeira instituição estadual do Paraná a suspender as atividades, as aulas, foi a UEPG, no Paraná todo. E foi muito interessante porque só depois que a UEPG suspendeu é que o governador Ratinho suspendeu as atividades no ensino médio. Quer dizer, então a gente tem também um papel de liderança política, porque era um momento muito difícil, Ana Cláudia, em que as pessoas ficavam com medo. Suspendemos ou não suspendemos as aulas? E nós fizemos uma avaliação com um grupo técnico, com professores, com alunos, com pessoas que conhecem, que vivem a questão das pandemias, e o indicativo é que aquele era o momento para suspender, porque evitaria contaminações futuras. Um dos lugares em que há mais contaminação é no ambiente escolar, seja universitário ou não. Então, nós suspendemos, em seguida o governo do estado suspende, as particulares suspendem, e isso tudo tem reflexo na propagação ou não do vírus, no caso, na não propagação tão rápida do vírus. Nós estamos colhendo os bons frutos de medidas que, no momento em que foram tomadas, foram consideradas exageradas, né? Exato. A gente até passou por essa crítica e a minha resposta à época foi bastante clara. Eu prefiro ser exagerado a ser irresponsável, porque a gente só tinha essas duas opções. Porque se nós não tomássemos uma medida, e eu acredito que o prefeito passou pela mesma situação que a gente, se a gente não tomasse aquela medida incisiva, contundente naquele momento, o preço humano da decisão poderia ter sido muito maior, muito maior. Então, assim, claro, a gente reavalia semanalmente, nós teremos agora um conselho universitário que vai rediscutir o nosso calendário, então a gente não pode
deitar em berço esplêndido e achar que resolvemos o problema, né, com aquela medida. Mas aquela medida, ela desencadeou inúmeras outras medidas, o famoso círculo virtuoso que se cria a partir de uma medida. Eu avalio, Miguel, que a posição do gestor, seja você como gestor da universidade, ou o prefeito, ou o governador, quer dizer, você está à frente de uma grande instituição, né, que envolve muitas vidas, né, envolve o destino de muitas pessoas. Não é um momento fácil, né? Para você ver, Ana Cláudia, a gente tem concentrado em 2 campi, um que é no centro, que é bem concentrado mesmo, né, onde você fez jornalismo. Isso, e direito. E direito. E nós temos o campus em Uvaranas, que é um campus mais espaçoso. Nesses 2 espaços, nós temos 8.000 alunos e nós temos 3.000 funcionários, entre professores e agentes. Então, se há uma concentração humana, diferentemente, né, de muitas vezes empresas que têm 10 pessoas num lugar, 20 pessoas no outro, mas a nossa concentração é muito grande. Então, assim, ali seria um foco para a contaminação extremamente prejudicial se a gente não tivesse tomado aquela medida. É claro que agora nós já estamos com uma comissão constituída que está discutindo quais são as medidas do retorno das aulas presenciais. Deixa eu me perguntar, então vocês estão pensando em voltar às aulas presenciais? Nós não estamos pensando em voltar, mas nós temos que ter tudo organizado para que o dia que a pandemia, que a curva começar a ser descendente, que ela começar a cair, a gente começar a imaginar um cenário de retorno às aulas presenciais. Então, antecipando-se aos problemas, não que a gente acerte sempre, mas pelo menos a gente erra menos. Exatamente. Não, e vocês estão pensando em voltar às aulas? É evidente, vocês vão ter que voltar. Nós somos uma instituição de aulas, né? Uma hora ou outra vai ter que voltar, né? Eu sempre brinco assim, qual é o produto nosso, né? Porque você vai na indústria, o que a indústria X faz? Essa faz caminhão, essa aqui faz, sei lá, faz embalagem, outra faz comida. Nosso produto é a formação. Exatamente. Então, assim, nós temos que estar preparados agora, num processo muito responsável, que vai ter críticas. Eu sempre brinco com a equipe, o gestor só tem uma opção, que é escolher de que lado que ele vai apanhar. Exatamente. Então, assim, vamos escolher de que lado que a gente vai apanhar e vamos tentar fazer aquilo que é o mais correto, aquilo que é o mais seguro para a comunidade. E vocês, como gestores da universidade, ainda têm uma preocupação a mais, né, Miguel? Eu imagino que é a questão do hospital de referência regional, né? Sim. Quer dizer, você tinha que afastar muita gente, que você tinha gente de outras cidades que você tinha que mandar embora para não, antes da contaminação, para não multiplicar tudo isso, e ao mesmo tempo você tinha que reunir gente que não pode parar de trabalhar. Foi uma logística muito diferente. Assim, só para quem está nos assistindo, nós temos alunos indígenas, nós temos alunos que moram na casa do estudante, que são de outros estados ou são de regiões muito distantes. E só para dar um exemplo, Santa Catarina fechou a fronteira com o Paraná. E nós tínhamos alunos do colégio agrícola que eram internos, que as famílias são de Santa Catarina. E daí? Então nós tivemos que montar carros, motoristas, nós entregamos uma por uma, nas suas casas, em segurança, né, com toda a segurança, porque o pai, quando ele matricula o seu filho numa instituição, ele, de uma certa forma, ele faz um contrato com o reitor, com a equipe, dizendo, olha, estou entregando meu filho para você, estou entregando essa pessoa para você. Então, você passa a ter essa responsabilidade que eu chamaria de familiar, não paternal, né, de familiar, de querer o melhor para aquelas pessoas que estão com você. Então, a gente mandou gente para Chapecó, a gente comprou passagem de ônibus quando havia ônibus, esvaziamos a universidade, né, de tal forma que a nossa comunidade pudesse passar aquele momento, que era um momento de instabilidade psicológica muito grande, e nada melhor no momento de instabilidade psicológica do que você estar junto com os seus.
né? E, ao mesmo tempo, como você disse, nós tivemos que fazer toda uma ginástica para adaptar os serviços do HU para a Covid-19. Hoje nós temos um andar só para a Covid-19, são 25 leitos clínicos e são 10 UTIs novas, então são 35 leitos novos que são destinados só para a Covid-19. Ao mesmo tempo que você cria uma ala, que é referência para a Covid-19, você cria um problema, porque você aumenta a possibilidade de contaminação daquele espaço hospitalar. Vamos pegar um hospital que não é referência em Covid, ele tem menos possibilidade de contaminar os seus funcionários, seus agentes da saúde, os seus profissionais da saúde. Então, tivemos que fazer também todo um trabalho lá dentro do HU. Foi feito um sistema de barraca, o Exército foi parceiro, nós fomos a primeira instituição brasileira a fazer isso. Colocamos barracas no pátio do HU e toda a triagem dos possíveis contaminados eram feitas, todas as triagens eram feitas nessas barracas. Então, ele não entrava no hospital. Tá. Quando havia a confirmação de uma clínica, que ele apresentava as características de uma doença respiratória que pudesse ser a Covid, aí ele já ia direto para uma ala especial, para ele não se misturar com os demais pacientes e com os demais trabalhadores da saúde que estão no HU. Mesmo assim, é lógico que o profissional da saúde é aquele que está mais exposto à contaminação, porque ele está em contato direto. Nós temos todos os EPIs. Né? Saiu hoje, inclusive, uma notícia nacional. Nós conseguimos um apoio da Tetra Pak aqui. Fomos o único hospital do Paraná, de R$600 mil, que eles compraram luvas, máscaras, aquelas vestimentas de proteção, R$600 mil em equipamentos de segurança, para que os nossos profissionais tenham mais segurança. Mas é inevitável a contaminação, ela ocorre, e a gente também tomou um outro cuidado, a gente transformou o alojamento do Colégio Agrícola, que é dentro do campus, não sei se você conhece lá. Conheço, Transformamos o alojamento, que agora está vazio, porque nós devolvemos os meninos e as meninas para a casa dos pais, nós transformamos num alojamento para os profissionais da área da saúde. Olha que bacana, você veja, são os mínimos cuidados com o ser humano que estão fazendo a diferença, né, Miguel? Perfeito, porque veja só, ele trabalha ali ou trabalha ali em outro hospital, mas ele não quer voltar para casa, por quê? Porque ele tem um pai idoso, tem uma mãe idosa, tem criança, ele não quer expor a família dele a uma contaminação. Então, nós temos lá um alojamento, tudo organizadinho, ele faz todas as refeições no nosso hospital, ele tem um lugar para dormir, tem chuveiro, tem armário. É claro, não é um hotel de luxo, é um alojamento que está sendo utilizado por aqueles profissionais que têm medo de, eventualmente contaminado, poder contaminar os seus entes queridos. Você veja só aí o quanto você ganha na saúde emocional desse profissional. Exato. Quer dizer, se ele tinha essa preocupação, agora ele não tem mais. Então, quer dizer, ele pode dedicar mais tempo e mais atenção para o paciente. Exatamente. E não fica com aquela sensação de que ele está indo para casa com um vírus que poderá contaminar sua criança, a sua mãe, o seu avô. Enfim, foram várias medidas que a universidade tomou no sentido, então, como eu disse, de proteger a nossa população de estudantes, são 8 mil estudantes, né, e de proteger também a nossa população de professores e servidores, que são mais 3 mil. E com isso, protegendo a população de toda a região dos Campos Gerais. Com certeza, além de prestar o serviço a toda a população dos Campos Gerais. O interessante, Ana Cláudia, das unidades Covid, das unidades referências Covid, é que se uma outra região do Paraná precisar de leito e nós tivermos leitos disponíveis, poderão usar. E se outra região tiver disponível e nós precisarmos, nós também poderemos usar. Então, assim, foi pensado muito num princípio da solidariedade.
né? Não é assim, cada um cuidando apenas da sua cidade, do seu bairro, da sua região, mas é a ideia de que, numa pandemia, todos estamos juntos. Para o bem e para o mal. E tem que ser, né? É. Esse nosso papo está muito bom, a gente pode continuar mais um bloco? Claro. Então, você não sai daí, é um instante só e eu já volto. A gente continua aqui com o nosso bate-papo com o professor Miguel Sanches Neto, reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Miguel, a gente falou aí no bloco anterior sobre as várias ações pioneiras da UEPG, e que a gente está colhendo os bons frutos agora. E a UEPG foi pioneira também na produção de máscaras, em associação para ajudar o Hospital Regional. Como é que está tudo isso? Nós estamos aí na linha de frente mesmo, né? Então, nós, assim que começamos a perceber que havia uma necessidade muito grande de equipamento de segurança, espontaneamente os nossos professores começaram a desenvolver soluções alternativas. Então, aquelas máscaras faciais, que são aquelas com acrílico na frente, elas sumiram do mercado e elas estavam num preço exorbitante no mercado. E para se produzir uma máscara daquela, o custo era de R$50 por máscara para produzir. Imagina! E os nossos professores de engenharia de materiais, de informática, liderados pelo professor Benjamin de Mello, eles acharam um modelo aberto. O que é um modelo aberto? É um modelo que é autorizado que você entre nele e faça alterações. Ele não tem direitos autorais. E eles desenvolveram, fizeram vários testes e desenvolveram um tipo de máscara nova, totalmente diferente da inicial, cujo valor final dela é R$5 de produção. É 10 vezes menos de custo. E nós já fizemos 4.000 máscaras dessas aí, distribuímos para a Polícia Militar, para o Exército, para o Corpo de Bombeiro, para a Guarda Municipal, para os hospitais, para associações, para lares que atendem idosos. Nós não vendemos essa máscara. As farmácias começaram a ligar na universidade, dizendo, nós queremos um lote de máscaras. Não, a nossa ação ela é solidária. Como que nós fizemos isso? Nós compramos os materiais e, por voluntariado, professores, alunos, funcionários, produziram isso nas nossas impressoras 3D e depois é feita toda uma higienização, uma testagem de segurança. E nós entregamos para o Rotary entregar nas comunidades. Alguns Rotarys deram dinheiro para a gente comprar materiais. Enfim, eu tenho usado muito uma expressão assim, são ações de dádiva. O que é a dádiva? A dádiva é a doação, mas não é da doação econômica apenas, é o doar-se. Né? Você se doa naquele momento para ajudar num projeto. Então, nós também criamos um edital de solidariedade, de voluntariado, que os nossos professores, alunos e técnicos podem entrar. Uma outra ação interessante da UEPG, o governo do estado abriu um edital para que dessemos informações para a população e cuidados para a população com a Covid. Nós estamos com 4 equipes. Uma equipe em Telêmaco Borba, uma equipe em Ponta Grossa e Sengés, porque eles trabalham em Ponta Grossa e trabalham na fronteira, que é no pedágio da entrada de São Paulo para cá. Uma equipe em Curitiba e região metropolitana, em Campina Grande. Uma equipe muito interessante no Ceasa de Curitiba. Das 10 da noite às 6 da manhã, todas as pessoas que entram no Ceasa de Curitiba têm a temperatura tirada e as orientações dadas e os encaminhamentos feitos por uma equipe da UEPG. Todos os dias, das 10 da noite às 6 da manhã. E estamos também em Paranaguá, região e litoral, também com esses projetos. Nós contratamos bolsistas na área de enfermagem, na área de medicina, na área de odontologia, enfim, dos profissionais da saúde. É um edital de R$2 milhões e nós estamos fazendo todo um trabalho de orientação. E em Ponta Grossa, nós criamos um grande call center.
Olha que que atende bacana. o Paraná inteiro. Então, se a pessoa ligar assim, ela quiser saber, eu estou com dengue, o que é dengue, a diferença de... Ou, quem tem dengue tem mais risco de contrair a Covid. Então, tem uma equipe que vai até das 8 da manhã às 10 da noite, tirando dúvidas, e uma equipe de psicólogos, porque muitos ligam, não porque têm os sintomas da doença, mas porque estão com medo do que pode acontecer com a doença. Daí nós temos os psicólogos que também atendem lá. É porque é um momento de insegurança emocional sem precedentes, né, Miguel? Sim. A sensação que dá é que nós somos todos assim, cobaias, né? Sim. Porque ninguém sabe o que vai ser daqui a meia hora. E a gente fez álcool gel, né, que sumiu do mercado, a gente produziu álcool gel, está produzindo álcool gel, para distribuirmos em todos os lugares, para os catadores de reciclado, fizemos uma campanha de cesta básica para as populações mais fragilizadas, porque daquelas que são atendidas pelos projetos da UEPG. Estamos trabalhando também em outros tipos de máscara, mas principalmente nessa máscara de acrílico, e o álcool glicerinado que temos distribuído sempre gratuitamente, sempre não. Claro, se a prefeitura, por exemplo, foi parceira, precisava de álcool em gel, ela deu os ingredientes, nós fabricamos o álcool, é sempre nessa ideia de somar forças. Da parceria mesmo. E com isso, né, Miguel, a universidade continua na linha de frente de produção de ciência, né? Sim. Quer dizer, porque você está aí usando a ciência para produzir tudo isso, os cursos que já tem, os equipamentos que já tem, devolvendo para a comunidade o muito, né, da colaboração da universidade. E você tem ainda, você colocou vários profissionais de medicina no mercado um pouco antes, né? No momento em que está faltando. Isso também foi polêmico, ousado. Eu queria até aproveitar o espaço para agradecer os professores do Departamento de Medicina. Porque havia um decreto do ministro da Educação que permitia que a gente formasse alunos no último semestre do curso de Medicina, farmácia e enfermagem, que já tivessem cumprido 75% do seu internato. E os alunos pediram, e fizemos uma longa discussão e debate com os professores de medicina, e fizemos a primeira formatura virtual do Paraná, com 32 médicos colocados no mercado nesse momento crucial de combate à pandemia. Também são ações que orgulham a universidade e que mostram, né, quando o governador Ratinho Júnior esteve aqui para referendar o HU como hospital do Covid, referência do Covid, eu fui o último a falar, o que eu falei para o governador Ratinho, eu acho que expressa um pouco o que eu penso. Falei, governador, quando o senhor investe, naquele momento ele estava investindo quase 20 milhões no hospital, né? Quando o senhor investe o dinheiro público num hospital de universidade, o que o senhor está dizendo para a comunidade? O senhor está dizendo, eu, governador, acredito na universidade pública brasileira. Eu acredito na ciência, eu acredito na capacidade dos nossos professores e dos nossos alunos e dos nossos agentes. Então, esse momento da universidade, da UEPG, ele é um momento também da gente reafirmar a importância da universidade pública brasileira. Que é uma bandeira que você tem defendido a tua vida inteira, né? É porque a gente ouve muita besteira. Porque vamos privatizar a universidade, porque é mais barato. Primeiro, eu acho que o mundo ele é perfeito porque existem as diferenças. Existem as universidades particulares com uma missão, existem as públicas com outra missão, existem as confessionais com outra missão, quer dizer, cada uma com a sua missão, com o seu projeto. E eu acho que a gente tem que respeitar essas particularidades. Nós temos uma boa relação com todas as faculdades, universidades particulares do Paraná, mas nós defendemos a universidade pública, porque a universidade pública, ela não é o patrimônio de um reitor, ela não é o patrimônio de um governador, ela não é o patrimônio dessa geração. Ela é um patrimônio construído ao longo de décadas
e que deve ser mantido para as gerações futuras. É um patrimônio que nós temos como obrigação. É como uma corrida de bastão. Você corre um tanto, vem um, pega o bastão e leva. Então, eu sou aquela pessoa que pegou o bastão aqui e tem que entregar lá na frente esse bastão para o próximo reitor e que ele entregue para o próximo e que a gente consiga fazer da Universidade de Ponta Grossa, que completou 50 anos no ano passado, uma instituição pública de qualidade centenária. Eu sempre brinco isso. Coube a nós comemorarmos os 50 anos da UEPG. Mas mais do que comemorar os 50 anos da UEPG, vamos construir as condições para que as próximas gerações comemorem os 100 anos da UEPG como universidade pública de qualidade em Ponta Grossa. E agora, esperando, né, Miguel, sem certezas, o momento em que você vai poder abrir vestibular, que você vai poder retornar às atividades normais, sem né, planejando, mas sem poder fixar data, né? Nós já suspendemos a data do vestibular de inverno. Seria precipitado fazer um vestibular em julho, época fria, de maiores problemas respiratórios. Então, para não criar uma falsa expectativa na comunidade, também as escolas estão fechadas, existe uma série de questões que têm que ser consideradas. Então, suspender o vestibular de julho não significa que ele não haverá. Podemos ofertar o vestibular de julho em novembro. Sim. E o de verão, que a gente ofertava no final do ano, em fevereiro, março. Né? Eu acho que mais importante do que datas nesse momento é segurança. Os pais ligam muito para a universidade, né? Ou mandam mensagem para a gente. Agora, pelas redes sociais, eu sempre brinco lá em casa que eu tenho 3 turnos na empresa. Ah, tá. Porque daí quando você chega em casa e fala, agora eu vou descansar, daí você começa a responder as mensagens que você recebeu. Exatamente. Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, né? Enfim. Aí você começa eu e a minha equipe temos recebido muitas mensagens. Tem um pai que falou, olha, eu acho um absurdo que o reitor tenha suspendido as aulas. E o coordenador do vestibular disse, olha, primeiro, não foi o reitor que suspendeu, foi um conselho. Segundo, o senhor não gostaria de manter o seu filho em segurança? O que o reitor está fazendo, o que a universidade está fazendo, é dando condições de segurança para a população. Então, ele falou, eu não pensei por esse lado, eu pensei só que o meu filho ia perder um ano. Primeiro que nada indica ainda que se perderá o ano. Exatamente. Nós já tivemos greve, Ana Cláudia, de 3 meses. Exato, então. E não perdemos o ano. Então, tem como fazer. Você veja, você tem as duas pontas. Você teve que... o conselho teve que suspender, segurar o vestibular, e vocês tiveram que suspender e segurar as formaturas que ainda não tinham acontecido. Exatamente. Estavam todas prontas, pagas. E nós vamos agora fazê-las, até foi um bom tema. Já estão agendados, eu não vou lembrar de cabeça agora as datas. Nós vamos fazer as formaturas pendentes online, como fizemos a de medicina e deu super certo. O depoimento dos médicos que se formaram online é que eles estavam tristes, porque eles tinham esperado 6 anos para fazer uma formatura. Com festa, com tudo aquilo. E eles disseram, depoimentos dele que nós gravamos, que foi muito mais bonito porque eles choraram durante a formatura, porque o parente que estava lá no Amazonas viu a formatura do sobrinho, porque foi toda online, aberta para a população. Então, nós vamos continuar fazendo as formaturas online. A gente tem um lema de gestão. Esse lema agora vai ser colocado na parede da minha sala, né, que é buscar novas soluções para os velhos problemas. Exato. Os problemas estão aí, eles são sempre os mesmos. Se você olhar os problemas da pandemia, do coronavírus, é parecido com outras épocas, como a gripe espanhola, no começo do século. É parecido com a peste bubônica em 1665, em Londres. Quer dizer, então, assim, o problema da pandemia pode mudar a característica do vírus. Mas o problema da pandemia é o mesmo. Quais são as soluções que nós podemos dar a esses problemas que são o diferencial? Tá certo. Miguel, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar com você.
sempre uma alegria conversar e falar da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E, principalmente, parabéns pelo trabalho, pelo protagonismo que vocês têm na universidade e votos que a universidade continue sempre orgulhando a gente aí. É o nosso objetivo, né? E a gente tem que parabenizar cada um e cada um que compõe e que compuseram a história dessa instituição. Obrigada. No próximo bloco, a gente continua falando sobre perspectivas e soluções, agora do ponto de vista de micro e pequeno empresários. É um instante só e eu já volto. Não saia daí. Como todo mundo tem visto desde o começo das notícias sobre essa pandemia, tudo é um grande desafio. Tudo é muito novo, ninguém nunca viveu isso, seja no aspecto de saúde, seja no aspecto econômico. Como conciliar o isolamento com a continuidade da economia, principalmente dos pequenos e médios empresários? Para falar sobre isso, sobre alternativas, sobre o que pode ser feito, eu recebo hoje a Suelen Pedroso, que é consultora do Sebrae, que é um parceiraço dos pequenos e microempresários desse país. Suelen, prazer te receber, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Vocês devem estar com um trabalho redobrado lá, né? Porque haja solução. Estamos. O Sebrae Paraná está se reinventando dentro de toda essa transformação digital para levar soluções em tempo real para as pessoas que estão precisando, sejam empreendedores que ainda não se formalizaram, para os MEIs, para os micro e pequenos, como você citou. Então, a gente está trabalhando alguns em home office, alguns já no modelo de escala, mas a gente está trabalhando em tempo real para atender todas as necessidades dos empreendedores. A base da nossa economia, a gente sabe que está no MEI, no micro, no pequeno empresário. Para ele está sendo mais sofrido que para os grandes ou tudo é na mesma proporção, Suelen? Eu acho que vem numa escala, né, de proporção de acordo com o faturamento que essas pessoas tinham. Então, nós atendemos, através dos nossos parceiros aqui do município, né, Sala do Empreendedor, muitos MEIs, e estamos disponibilizando muitos conteúdos para que eles possam reformular as contas da empresa, que a gente sabe que a primeira dor vai ser na saúde financeira mesmo, é ali que ele vai atingir. Então, o que nós temos trabalhado é para mostrar para ele algumas alternativas, readequando modelos. Então, a gente está trabalhando muito na readequação, na remodelagem, porque essas pessoas, elas dependem, né, principalmente os MEIs, os pequenos negócios, do que vende-se por dia para pagar aquele dia. Então, quanto mais dias eles ficaram sem funcionar, sem abrir, eles tiveram que se reinventar. Então, quando é do setor de saúde, foi ter que aguardar esse momento, criar vouchers para ser utilizado lá na frente. Quando é do setor de alimentação, muitas empresas que pensavam em entrar no mundo do delivery tiveram que antecipar isso, né, e começar a trabalhar nessa forma. Então, todos esses ajustes, eles envolvem um planejamento financeiro, porque muitas vezes essas pessoas, elas não estavam com isso dentro da sua estruturação. Então, quando o Sebrae entrou com a proposta de atender online, seja através das lives, dos nossos canais e da plataforma de consultoria gratuita, eles puderam trabalhar a questão do marketing digital, a questão da tributação, da legislação, dos financiamentos, crédito e também do planejamento financeiro. E qual foi que vocês sentiram a maior dor desses empresários? Onde é que mais pesou para eles na hora de se readequar a essa nova realidade que, para alguns setores, não tem como se readequar, né? Então, claro que foi um grande susto. É como se a gente tivesse ouvido falar disso e na hora que aconteceu aqui foi aquele baque, porque nós não estávamos preparados. E as medidas protetivas que aconteceram, elas foram extremamente de ruptura, né? Então, as pessoas estavam abertas, no dia seguinte já não estavam mais e tinham que parar suas atividades. Então, esse susto, ele causa também um nervosismo, uma ansiedade e a pessoa se volta a olhar, logicamente, para a parte financeira. Então, a maioria deles começaram a ver as contas que estavam para vencer, os seus credores, ou até aqueles que já estavam com uma situação financeira um pouco desalinhada, tiveram que readequar essas contas antigas para daí conseguir trabalhar esse período agora para postergar algumas contas. Então, o nosso setor de consultoria de crédito e serviços financeiros, serviço de assessoria financeira, foi o que mais teve impacto, seguido logo do marketing digital, porque a pessoa teve que se projetar
online, seja nas plataformas das redes sociais, seja através de sites. E o Sebrae teve que correr também para poder levar esse tipo de solução para as pessoas. E a gente vê, né, que as pessoas estão passando por um momento inicialmente de, né, todo mundo ficou meio paralisado, depois todo mundo ficou meio no desespero ou na depressão. E dessa crise, vocês têm percebido que estão surgindo inovações, ideias novas, ou o pessoal ainda está meio perdido? Então, a gente está trabalhando, né, nesse sentido de olhar, tentar ver o copo mais cheio, tentar olhar para o empreendedorismo como sendo a base. Nós sabemos que não é fácil, que a pessoa, quando ela tem que se reinventar, sair da zona de conforto, é incomodativo. A gente sabe que, e ainda mais numa pressa que foi feito. Então, as pessoas não tiveram tempo para pensar. Elas aconteceram e tiveram que pôr os bois para trabalhar sem muito ter ali aquele planejamento. Então, muitas pessoas acabaram inovando em pequenos serviços, e nós falamos muito agora do que aconteceu no Dia das Mães, que foi um olhar mais intimista, um olhar mais detalhado. As empresas, principalmente aqui em Ponta Grossa e na região dos Campos Gerais, tiveram assim muito zelo com a data, porque para alguns setores é a primeira data comemorativa em que eles alavancam vendas, até mais que no Natal. Então, para alguns que ficaram realmente com essas pendências, começaram a se juntar, a fazer parcerias. Então, algumas lojas de calçado, com bijuterias, com malhas e mimos. E aí foram acrescentando. E o que eu percebi, até hoje atendi uma empresária, é que houve uma preocupação na personalização. Então, é a mãe da Rebeca, é a mãe da Suelen. Não era assim, Dia das Mães no geral. Teve uma preocupação muito intimista. E com fotos, com personalização. Então, usaram as redes sociais a seu favor. Coisa que, alguns anos atrás, elas faziam da própria empresa, sem alavancar essas parcerias. E hoje, quem é meu parceiro pode não ser teu, e a gente faz uma troca. Então, as pessoas se abriram mais para as parcerias. Então, quer dizer, isso tudo mostra que o mundo dos negócios nunca mais vai ser o mesmo, Suelen. Quando a gente fala assim, eu não vejo a hora que tudo isso volta ao normal. Mas quando a gente fala normal, já é uma palavra que não vai estar em uso. A gente vai voltar numa nova dimensão, num novo olhar. E essa proposta do novo, de mexer com todos, vai trazer também à tona negócios que estavam previstos como tendências aqui para a nossa região, para o nosso país, enfim, e já estão acontecendo. A forma da educação das crianças, nós temos percebido que esse empreendedorismo delas, estar em casa, as mães que se transformaram em professoras. Então, esse olhar, por mais que a gente volte a uma rotina, vai ter um olhar muito mais para dentro daquelas coisas que realmente são importantes, e as pessoas estão avaliando, principalmente, o seu consumo. Então, quanto mais você consumia fora de casa, porque você estava fora, isso era a tua realidade, as pessoas passaram a ter que consumir, a ter que trabalhar mais em casa, cozinhar mais, conviver mais com as pessoas de dentro da casa. Então, esse cenário mudou. Muitas pessoas até que me ligam falam assim, olha, eu olho para aquele closet cheio de sapato, de botas, eu tenho tudo que saía de várias coleções, e agora eu olho, eu não tenho nem o que fazer, não tenho festas, não tenho programação, para que eu preciso de tudo isso? Então, até esse olhar do consumo consciente, sustentável, pode ser uma nova válvula. E para a indústria também vai ter esse reflexo, porque as pessoas passam a pensar um pouco mais antes de sair consumindo deliberadamente. E será que é um mundo aí, principalmente em termos, né, de negócios que começam pequenos e daqui a pouco viram o Uber, ou, né, etc., é um momento em que os negócios de compartilhamento vão crescer? Vocês estão observando essa tendência? Estamos. Os aplicativos vieram para facilitar muito a vida, a telemedicina. Então, agora a proposta de começar a ter um diagnóstico na sua casa, com o médico trabalhando com você, falando, entendendo, tudo isso já está mudando a dinâmica. Ou seja, a partir do momento que eu já não tenho que sair tanto, o grupo da terceira idade, que a gente classifica como grupo de risco, é o grupo que mais se preocupa com a saúde, foram os primeiros que quiseram sair para fazer suas caminhadas, ir para os parques. Por quê? Porque é uma tendência, essa nova geração do grupo de risco, eles são ativos. E nós também percebemos isso principalmente na Europa, que essas pessoas não quiseram parar. Então, é uma mudança de hábito, é um momento das pessoas olharem para essas outras atividades que são secundárias, muitas vezes elas vão passar a ser primárias.
Então, é um compartilhamento de espaço, é um compartilhamento de ideias. Então, muitas startups estão surgindo para tentar trazer, então, se o nosso problema for máscara, luvas, os EPIs agora para a medicina, então vamos trabalhar em prol disso, como a gente estava falando agora, né, aqui da nossa cidade, a própria universidade trabalhando em prol do profissional da saúde, de toda essa parte. Então, vai ter muito trabalho compartilhado e as pessoas, eu acredito que agora vão olhar para isso como uma forma de disseminação da informação. E a gente tem a sensação de que tudo já foi inventado, né? E aí, no momento desses, você vê que não, que tem espaço para muita coisa nova? Eu acho que sim. As coisas que já existem, talvez elas estão sendo comercializadas de um jeito e agora, nessa pandemia, elas puderam observar que juntando uma coisa em outra vai melhor. Alguns produtos de uma classe às vezes mais elevada, ele vai demorar mais para sair, eu vou pensar na minha compra. Então, todo esse comportamento do consumidor reflete no comportamento do empresário. Aquilo que ele adquiria em grande escala, ele está adquirindo em menos. E o trabalhar em kits, juntar combos, as pessoas estão querendo trabalhar dessa forma, receber uma cesta com tudo que eu preciso, ao invés de eu ir buscar, ir até tal lugar. Então, isso também facilita esse pensamento de que muitas coisas que já são inventadas e eram entregues de forma isolada, agora passam a fazer parte de um conjunto. E o pessoal que tem empreendimentos em shoppings, por exemplo, o shopping é uma coisa que está tendo que se reinventar, assim, de toda forma. O shopping é uma grande empresa, mas cada uma das lojas é pequeno ou médio, né? Como é que está sendo para esse pessoal que tem essa vida, que tinha, vamos dizer, os benefícios, os bônus do shopping e agora está só com os ônus? Então, nós temos clientes que têm os empreendimentos dentro de grandes shoppings e a gente percebe que eles precisaram voltar aos primórdios de quando a gente falava, olha, eu quero levar uma sacola até a tua casa. Então, se eu trabalho com roupas, principalmente para quem é mãe, que precisou, estamos vivendo, as crianças estão em casa, estão consumindo mais, estão brincando mais, estão tendo uma vida teoricamente até mais saudável e acabam esticando. Então, aquelas fases de transição, você recebe a sacola. Eu vi aqui em Ponta Grossa várias iniciativas das lojas que trabalham com a linha Kids e Juvenil, fazendo isso, levando para as mães essa opção e deixando, e isso também faz com que as pessoas consumam mais, porque quando você tem mais opção e mais tempo de escolha, a tua tendência é comprar, principalmente na linha de confortáveis para o teu filho. Então, como eles estão brincando, como eles estão se reinventando dentro da residência, os pais estão investindo mais em coisas que são, digamos, com um valor menos agregado, mas aí vão consumir mais, que vai precisar de mais pijama, de mais moletom. Então, esse é um exemplo que eu trouxe, porque eu vi, assim, pelo menos umas 5 iniciativas aqui em Ponta Grossa dando muito certo. Então, quer dizer, nem só de tragédias vive o momento. Tem coisas acontecendo que dá para crescer. Tem muito dá para crescer. movimento. O isolamento social não significa necessariamente a estagnação empresarial. Não, por isso que a gente estava falando desses empresários que conseguiram, a duras penas, a gente sabe que mesmo isso eles estão tendo que se reinventar, porque eram empresários que recebiam os clientes dentro da empresa e agora eles estão tirando a sua mercadoria e levando. Alguns estão repensando, claro, o seu posicionamento. Será que eu quero ter uma loja dentro do shopping? Quanto tempo o shopping vai levar para ter aquele movimento, para a gente ter de novo o fluxo? Então, como tudo isso está dentro de uma incerteza, faz, logicamente, com que esses empresários repensem até o seu ponto comercial. Alguns que fazem consultoria pensam que nunca tinham entrado na questão do delivery e da questão da venda online e estão vendendo assim 30%, 40% do que vendiam no período. Então, começa a se abrir algumas janelas aí para novas possibilidades. Então, a velha história a crise é a mãe da oportunidade. É a mãe da oportunidade. Claro que alguns negócios, como você citou, por exemplo, cinemas, ainda vai um tempo que vai ficar fechado. Mas quando a gente fala que o cinema é uma grande empresa, ele tem uma alavanca por trás disso. Ele tem as suas edições, tem tudo aquilo que consegue comportar durante um tempo a questão econômica. É diferente do meu mercadinho do bairro. Exatamente. O meu mercadinho do bairro é ele por ele. Também diferente de uma grande rede, que também tem lá todo um círculo envolvido de investimentos. Por isso que sempre o Sebrae está nessa campanha da compra do pequeno negócio, do micro e pequeno, porque nós precisamos fomentar o nosso pequeno que vive do seu negócio. Ele tira dali o seu sustento. E isso também acontece com as grandes redes dentro do shopping. A gente sabe que algumas acabam fechando por escolhas estratégicas. Mas aquele pequeno empresário que está dentro do shopping, seja ele do qual segmento for, ele precisa entender. A única
que está meu público, eu preciso levar para ele. Uhum. Dentro das condições de segurança, tudo aquilo que é exigido agora do Ministério da Saúde, mas eu posso levar. É a reinvenção. O empresário ele teve que se movimentar, ele teve que se mexer, se realocar para estar próximo do seu cliente. O cliente voltou a ser um receptivo. Uhum. Eu acho que um dos segmentos que eu imagino que mais esteja sofrendo é quem trabalha com eventos, né? Sim. Casamentos, aniversários, né? Tudo, porque a gente sabe que uma festa, um evento, envolve muita gente, movimenta dinheiro, movimenta emprego. Para esse pessoal é que está mais difícil, né? O que eu percebi com as primeiras lives que foram acontecendo, que os artistas comentavam, muitas vezes para nós que não somos do segmento de arte e entretenimento, é perceber que o pessoal da sonorização, da sonoplastia, do cinegrafista, de tudo que envolve, as floristas, essas pessoas que estão nos bastidores e que fazem o evento acontecer, de grande porte, e eles estão aí hoje à margem. Então, o que eu percebi é que algumas associações e alguns artistas, pensando assim, estão muito preocupados e falando, olha, se você já adquiriu um convite, né, se for um evento pago, não peça o seu dinheiro de volta, vai acontecer, então tem esse momento de aguardar. Mas quando a gente traz para a realidade, por exemplo, do casamento, de festas mais íntimas, né, para as famílias, é claro que movimenta uma indústria de eventos locais e que sobrevivem, principalmente nessa época, né, vamos falar o mês de maio, casamentos, a gente sabe que as igrejas eram disputadíssimas até o ano passado e agora a gente ficou aí nesse momento. O que ocorre é que a maioria das pessoas estão reprogramando. Eu vi algumas casas de festa infantil fazendo assim, que é para você explicar para os noivos e para a família, tudo bem, você consegue readequar. Quando é uma festa infantil é um pouco mais difícil, porque a criança às vezes estava aguardando aquilo. Então algumas fizeram uma questão do bem bolado que festa não tem dia para ser. Então, se o seu aniversário passou e você não comemorou, eles estão fazendo voucher das festas de agora com um preço bacana num outro momento que possa voltar. Olha que bacana. E aí você contrata, porque você paga por aquilo, né? Paga uma determinada quantia lá e vai fazer, e você vai trabalhando na cabeça do teu filho que nem sempre o aniversário dele, aquele dia, é o dia, porque qualquer dia vai ser para comemorar. E o que eu penso é que, claro que está sendo um momento difícil, né, para essas pessoas desse momento terem que aguardar, mas se elas conseguirem trabalhar com esses combos, com datas já pré-definidas, você trabalha com esse dinheiro a longo prazo, você consegue, e se você oferecer alguns benefícios, a pessoa que está ali planejando seu casamento, ela quer casar, então ela vai se sentir também beneficiada nesse sentido. E as duas partes ganham, você vai pagar por aquilo e vai ter daqui a um tempo. Então, a grande e boa arte da negociação. A negociação é você ter um bom argumento com um respaldo de estrutura para entregar para aquele cliente na determinada época que você consegue, mas oferecendo talvez um benefício, olha, nós vamos ter, para você adiar isso, para trabalhar, vamos supor, janeiro de 2021, 20% de desconto. E você pagando isso. Então, a pessoa, se ela olhar nesse olhar mesmo, ela vai entender e vai querer. É porque ela já estava com aquele dinheiro programado, com aquele planejamento. E nessa questão, né, da consultoria financeira, Suelen, é um bom momento de quem está meio no sufoco ir para o mercado financeiro, contratar crédito ou não? Isso tem que ser muito bem pensado, é um momento perigoso para se endividar. É uma das consultorias que mais a gente está fazendo, né, que é a área financeira. O Sebrae está trabalhando muito com as lives e trazendo à tona todos os créditos que o mercado está colocando. Então, a Fomento Paraná, para quem se destina, que vai desde um informal até uma micro e pequena empresa, que acrescenta o faturamento até tantos mil. As instituições que estão provendo esse crédito, o próprio Sebrae no Brasil, né, teve um corte no orçamento para que fosse para um fundo de amparo à micro e pequena empresa. Então, existe sim linhas que estão sendo beneficiadas nesse momento. O que ocorre é o empresário ter a consciência de procurar o Sebrae, pedir a sua consultoria financeira de análise. Olha, a minha saúde financeira está assim, hoje meu grau de endividamento é esse. Então, é o momento de eu tomar um crédito, porque com o nosso olhar, o olhar da pessoa de fora que é consultor, especialista nessa área, é mostrar para ele que, nesse momento, até tanto pode organizar a vida dele. A partir disso, ele já tem que ter um fluxo para pagar, senão isso vai virar uma bola de neve. Mas é o que a gente sempre fala, a questão financeira da empresa, o bolso da empresa, é caso a caso. E a gente tem essas consultorias gratuitas online para
fazer com que ele tome o crédito ou não de forma planejada e bem consciente. Bacana, é só entrar no site do Sebrae. Isso ou através do nosso 0800 570 0800 e aqui em Ponta Grossa é o 3228 2500. 3228-2500. Tá ótimo, Suelen, muito obrigada. Parabéns por esse trabalho que o Sebrae está fazendo, porque mais do que nunca é a hora de todo mundo se unir, né? Sim, e nós estamos aí realmente para tentar alavancar esse empreendedorismo, fazer com que as pessoas sintam um menos impacto negativo esses meses que virão. Então, nós estamos com várias soluções, com as nossas comunidades digitais, então tem muito segmento que nós trabalhamos com conteúdo personalizado dentro da comunidade digital do Sebrae e para nós é uma grande satisfação poder ajudar o empreendedor. Tá certo, obrigada. Eu que agradeço. E o Alto Estilo de hoje fica por aqui. Lembrando que o nosso e-mail é programaautoestilo@gmail.com, telefone 991-323536. Um grande abraço muito especial para o pessoal de New Hair Design, nossos parceiros de sempre. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia, foi um prazer estarmos juntos e nosso encontro fica marcado semana que vem aqui na TV Vila Velha. Até lá!